memorial em nome de nenhum homem. não deve essere nessun monumento verso nessun uomo. O nosso coração é poder cooperar com o Senhor em trazer o seu reino de Il volta. nostro cuore è di cooperare con il Signore e affrettare il suo ritorno. Graças ao Senhor por esta oportunidade. Grazie al Signore per questa opportunità. E eu quis ser um dos primeiros, não sei se eu consigo ser o primeiro a ofertar, já entreguei minha oferta diretamente para os irmãos. Volevo essere il primo, ho già consegnato la mia offerta per i fratelli. É uma oportunidade única na vida. È un'opportunità unica Depois que nella passa vita. essa oportunidade, você não terá mais parte nessa graça. Se passa questa opportunità, tu non avrai più parte in questa grazia. Você poderá ter em outra oportunidade. Tu potrai avere in un'altra opportunità. Por isso, irmãos, vamos aproveitar Per questo approfittiamo, fratelli. diante do Senhor, orar ao Senhor, Senhor, Davanti al Signore preghiamo. qual é a porção que o Senhor me deu? Qual è la porzione che il Signore mi ha dato? Ali o Matias, encontrei no meio do caminho, Matias me disse, na Europa tem ao todo 1000 irmãos. Ho trovato Mattias lì in mezzo e lui me l'ha detto isso che in mesmo? Europa É isso ci mesmo? sono 1000 fratelli. Talvez contando crianças, così? essas coisas, não. É? È così? É? Mas, de qualquer forma, se Qualsiasi ele me modo. disse, se cada em média, né, ofertar 20 euros por mês, Se ognuno fa un'offerta di in media 20 euro mensile, nós teremos 20.000 euros por mês. noi abbiamo 20.000 euro al mese. Não é que nós vamos fazer essa cobrança per capita, não é isso. Noi non andiamo a fare questo obbligo, Mas é só para dizer que é totalmente possível. è solo per farvi vedere che è 100% possibile. Por isso eu acredito, irmãos, que o Senhor vai superabundar. Per questo Esta credo, necessidade. fratelli, che il Signore ci benedirà grandemente. E o que faltar, nós vamos também, né, passar essa graça para os irmãos do Brasil. E se per caso manca qualcosa, andiamo a estendere questa grazia per i fratelli di Brasile. É muito importante para o avanço da obra e consolidação da obra aqui na È Europa. troppo importante per l'avanzo dell'opera e la concretizzazione dell'opera in Io- Europa. E o mesmo ocorre com o centro de obra na Flórida para o continente norte-americano. E lo stesso concetto per la opera in Florida, E negli Stati Uniti. nós, todo o dinheiro na Flórida, para a entrada, nós já conseguimos. Na verdade, faltava um pouco, mas eu consegui adiantar um pouco Tutti alguma i coisa. soldi siamo già riusciti ad avere e siamo anche riusciti a anticipare qualcosa. E o banco que irá financiar está fazendo os trâmites La legais. banca che farà il finanziamento sta già facendo da tramite tra noi. Isso irá consolidar a obra na América do Norte. Questo andrà a consolidare l'opera nell'America del Nord. O Senhor quer andar rápido. Il Signore vuole camminare veloce. Somos pequenos, Siamo piccoli, mas grande é o Senhor. ma grande è il Signore. E esse ministério em que estamos envolvidos é um ministério do Espírito. Questo ministero che siamo coinvolti è il ministero dello Spirito. Eu ainda quero falar um pouco sobre um pouco da transição do irmão Dong para esse momento. Ancora vorrei condividere un po' riguardo al cambiamento del fratello Dong. E em 2014, In 2014, e no meio do 2014, o irmão Dong ainda não estava tendo problemas de saúde, problemas sérios de a saúde. metade do 2014, il fratello Dong ancora non aveva problemi con la salute. Em algumas regiões em que o irmão Dong estava dando conferências regionais, In alcune regioni dove il fratello faceva alcune conferenze regionali, para nossa surpresa, ele de repente convocou alguns irmãos para dizer aquilo que nos surpreendeu a todos. e il fratello Dong da un momento all'altro ci ha chiamati alcuni fratelli per condurre alcune riunioni. Ele falou que ele estaria entregando a parte administrativa da obra para mim, para o Esdras, Lui ci ha detto che stava consegnando la parte amministrativa a me e a Esdras, porque ele ganhou do Senhor a incumbência de continuar sendo profeta e somente esse papel.
Perché lui ha detto che ha ricevuto l'incarico di essere profeta soltanto con questo incarico. Ele tinha encargo de continuar falando a palavra que o Senhor lhe estava dando. Lui ha ricevuto l'incarico di continuare a parlare le parole che il Signore ci stava ancora dando. Quando eu e Esdras ouvimos isso, Quando io e Esdra abbiamo ascoltato questo, na verdade, nada mudou para nós. in verità niente è cambiato per noi. Porque a gente não sabíamos nem o que fazer. Perché noi non sapevamo neanche cosa fare. E o Senhor, E il Signore, naquele momento, me deu um versículo. in quel momento, il Signore mi ha dato un versetto. Provérbios 20, 21. Provérbio, capítulo 20, versetto 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. L'eredità acquistata con precipitazione all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Se eu e Esdras Se io e Esdras, antecipássemos essa posse, se noi anticipavamo questo possesso, com certeza o Senhor não nos abençoaria. certamente il Signore non ci benedirebbe. Nós continuamos com muito respeito honrando o irmão Dong. Abbiamo continuato con molto rispetto onorando il fratello Dong. Continuamos seguindo como estávamos seguindo, totalmente submisso a ele. Abbiamo continuato a servire 100% sottomesso a lui. E o Espírito já tinha traçado, né, um futuro. E lo Spirito ci aveva già tracciato un futuro. Porque no final de 2014, quando o irmão Dong veio para dar conferência em Lisboa, Alla fine del 2014, quando il fratello Dong è No- venuto a dare la conferenza a no Lisbona, hotel Ibis, onde ele foi hospedado, Nella- não tinha água na geladeira. nell'albergo Ibis, dove lui era ospitato, non c'era l'acqua in frigo. E nenhum irmão percebeu isso. E nessun fratello ha notato questo. E para uma pessoa de idade, a água é muito importante. E per una persona a certa età, l'acqua è molto importante. E no meio da palavra, ele não conseguiu dar mensagem. E durante la parola lui non è riuscito a dare il messaggio. O irmão Ezra estava lá e continuou, deu a Fratello conferência. Esdra era lì e ha continuato a dare la O conferenza. irmão Dong teve que voltar para São Paulo, ir para o hospital e verificar o que estava acontecendo. Il fratello Dong è tornato a São Paulo a verificare quello che stava succedendo. Era falta de sódio. Era a mancanza di sodio. Mas não é sódio para você comer mais sal, não é isso. Non è quel sodio che tu devi É o mangiare più equilíbrio sale. entre sódio e potássio. È un equilibrio tra sodio e potassio. E ontem quem que falou que come muito sal? Chi ha detto che mangia troppo sale? Fui io. Você, né? Não Eu- escute essa mensagem e passar a comer mais sal, né? Io ho no- detto no- che mangiavo troppo sale, non posso mangiare più sale. Já comemos sódio demais, não come Abbiamo muito. già mangiato troppo sodio. Mas um equilíbrio celular entre potássio e cálcio. Ma è un equilibrio tra potassio e e- sodio. e sódio, perdão. Bom, aí então, irmão, desde então, 2014, 2015, 2016, 2014, 2017, 15, foram 16, 3 anos de 17. muitas idas e voltas para o hospital, para casa, para a conferência, voltava. Sono molti giorni di andata all'ospedale, ritorno, E uma ida para, por exemplo, para Palmas, e c'è stato anche un'andata verso Palmas. ele passou mal e tivemos que trazer ele de volta para São Paulo numa UTI aérea. Lui ha avuto un dolore e abbiamo portato lui a São Paulo. Era muito caro e não conseguimos como fazê-lo e o irmão Dago estava com um risco de saúde muito grande. Era tutto molto costoso e il fratello aveva un rischio molto alto con la salute. E o pai do governador de Tocantins conseguiu um avião para levar o irmão Dog para São Paulo. E il padre del governatore di Tocantins è riuscito ad avere un aereo per portare il fratello Dong a São Paulo. Ele até deu uma bronca na gente. Lui ci ha anche sgridato. Falou assim, quando vem uma autoridade eclesiástica, vocês têm que acionar a autoridade Quando arriva- da cidade e do estado. Quando arriva un'autorità
Ecclesiastes, tu dovresti avvisare anche l'autorità dello Stato. Nós queremos receber o irmão Dong da próxima vez que vier. Noi vogliamo ricevere il fratello Dong la prossima volta che ritorna. Aí me mudou um pouco o meu conceito. Allora il mio concetto è cambiato un po'. A gente evitava muito, né, entrar no meio político, no meio dos, né, das Nós- autoridades, mas eu acho que foi um nosso erro. Nós precisamos, se vivemos em sociedade, nós Abbiamo precisamos ter cercato- contato com eles. Abbiamo cercato di evitare di essere coinvolti nei mezzi politici, però abbiamo sbagliato, dobbiamo essere tra di loro. Essa bronca me trouxe luz. Questo sgridare mi ha portato luce. Agora, esse contato com as autoridades estão sendo muito importantes para expor livro. E adesso questi contatti con le autorità è molto importante per l'Espolivro. A igreja é uma autoridade espiritual na terra. La Chiesa è un'autorità spirituale in questa terra. Nós temos que ter bom relacionamento, né? Nós não entramos na política, mas nós temos que ter bom Nós- relacionamento com as autoridades aqui na terra estabelecidas. Noi abbiamo un buon relazionamento con le autorità, ma non dobbiamo essere coinvolti con loro, ma dobbiamo avere un buon rapporto con loro. Bom, aí a situação foi indo até eu e Esdras continuamos seguindo o irmão Dong, mesmo com a saúde Io e precária. Esdra abbiamo continuato a seguire il fratello ele- Dong, anche con la continuava salute dando, debole. ele continuava dando todas as cartas. Lui continuava a dare tutte le lettere, Só que a situação das igrejas do final de 2016 ma la situazione delle chiese alla fine di 2016 estavam com sinais de envelhecimento. c'era dei segni di invecchiamento E nós ficamos preocupados com isso. e noi siamo rimasti preoccupati con questo. Uma coisa que me chamou muita, o que me detonou um processo, eu junto com o André fomos visitar um local de reuniões em São Paulo, o São Miguel Paulista. Siamo andati io e Andrea a visitare un locale a São Miguel. A reunião Paulista. começava às 9h30, nós chegamos às 9h. La riunione iniziava alle 9:30 e noi siamo arrivati alle 9. As ruas estavam tomadas de carros, Levi erano piene di macchine. mas entrei no auditório da igreja, tinha meia dúzia de irmãos. Sono entrato nel luogo della riunione, c'erano 6 fratelli circa. Era um local de reuniões que nós compramos, um bonito lugar, bom, mas na entrada tinham 2 vasos de plantas, Era un luogo bellissimo che avevamo acquistato e all'ingresso c'erano 2 vasi di fiori. que não posso dizer que são plantas, porque estavam sequíssimos. Non posso dire che sono piante perché erano secche. E entrando dentro, estava só meia dúzia de irmãos. E quando siamo entrati c'era soltanto circa Eu 6 perguntei para os irmãos, fratelli. onde são os irmãos? De quem são esses carros todos? E ho chiesto dove sono i fratelli e di chi sono tutte queste macchine. Ah, de um grupo cristão aqui embaixo, eles estão reunidos. È di un gruppo cristiano che sono qui sotto e loro si riuniscono. Eu desci para ver. Io sono andato a vedere. Estavam todos louvando ao Senhor. Erano tutti a lodare il Signore. Eu falei, meu Deus, Ho detto, mio Dio, nós estamos frios mesmo. noi siamo freddi. Aí eu me arrependi, Io mi sono ravveduto, compartilhei com os irmãos. ho condiviso con i fratelli. Irmãos, a partir desse momento veio um sentimento muito forte da gente pedir perdão para o Senhor Da e questo restaurar a nossa alegria nas È reuniões. arrivato un sentimento forte di ravvederci e restaurare la gioia tra di noi. Como nós permitimos que a vida da igreja chegasse nesse momento burocrático? Come abbiamo permesso la vita della Chiesa ad arrivare a questo punto burocratico? Aí começamos a falar sobre entusiasmo, E abbiamo cominciato a parlare di entusiasmo, paixão pela igreja, passione per la Chiesa, paixão pela vida da igreja, passione per la vita della Chiesa, alegria em estar na obra do Senhor. gioia in essere nell'opera del Signore. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor atendeu a nossa oração Lodato sia il Signore ha ascoltato la nostra preghiera. e essa palavra surtiu efeito nas igrejas. Questa parola ha fatto un effetto nelle chiese. E quando eu vi aqueles 2 vasos E secos, quando ho visto quei 2 vasi secchi, eu falei, se tivesse irmãs incluídas para serviço, esses vasos não estariam secos. se ci fosse delle sorelle partecipando del servizio, sicuramente questi vasi non erano secchi. Eu falei para os irmãos, esse local de reuniões falta um toque feminino. Ho detto, questo luogo manca un tocco femminile. O homem, nem quando a mulher troca a toalha de mesa, o homem percebe.
neanche quando la donna cambia la tovaglia, l'uomo riesce a percepire. E quando a mulher põe a mão, tudo fica agradável. E quando la donna mette la mano, tutto diventa più piacevole. Então começamos a renovar todos os serviços. E allora abbiamo cominciato a restaurare tutti i servizi. Vamos dar o melhor para o Senhor. Andiamo a dare il migliore per il Signore. Antigamente era assim, nós alugamos um local de reunião, não tem nada, não tem geladeira, não tem nada. Na minha casa tem uma geladeira velha que eu vou trocar e vou levar para o local de reuniões. Prima affittavamo un locale e non c'era niente. Però a casa mia c'è un frigo vecchio, A gente porterò fazia al isso, locale. eu fiz isso no passado. Io ho fatto questo in passato. Não temos que dar nada de sobra para o Senhor. Non Não. dobbiamo dare niente di quello che avanza al Signore. Temos que dar o melhor para o Senhor. Dobbiamo dare il migliore al Signore. Então nós começamos a mudar o conceito de serviços na igreja. Abbiamo cominciato a cambiare il concetto di servizi nella Chiesa. Por que que no mundo a gente faz um trabalho com excelência Perché nel mondo facciamo un lavoro con eccellenza e na igreja tudo é feito de qualquer jeito? e nella Chiesa tutto è fatto di qualsiasi modo. Graças ao Senhor que isso começou a mudar. Grazie al Signore che questo ha cominciato a cambiare. Os irmãos começaram a fazer o melhor. I fratelli hanno cominciato a fare il migliore E não só isso, nós Melhor. percebemos que havia necessidade de inclusão. e abbiamo visto che serviva includere altri fratelli. Primeiro incluir as irmãs, Prima includere le sorelle, não é? Nós começamos a coinvolgere le sorelle. dar importância para as irmãs. Abbiamo cominciato a dare importanza Até alle então, sorelle. a vida da igreja era mais para os irmãos. Fino a certo punto la Chiesa era soltanto per i fratelli. Reunião de irmãos responsáveis, homens. Riunione per i fratelli responsabili, Reunião de uomini. serviço, homens. Riunione di servizio, uomini. Tudo que decide, homem. Tutto quello che c'è da decidere, Mas uomini. na hora de fazer, o homem não sabe fazer. Ma quando c'è da fare, l'uomo Essa non riesce parte a que as fare. mulheres fazem. La parte che la donna riesce a Com fare. tanta perfeição e tanto cuidado. Con così per tanta perfezione e anche cura. Os nossos jovens estavam sem espaço na igreja. I nostri giovani non avevano spazio Os nella irmãos Chiesa. de meia idade estavam sem espaço na vida I da igreja. fratelli di una certa età non aveva spazio A nella minha Chiesa. geração foi envelhecendo, mas achando que só a minha geração que sabe fazer. La mia generazione ha cominciato a invecchiare e pensava che solo loro sapevano Dali fare. a pouco nós vamos todos entrar no caixão, não tem nenhuma segunda geração preparada. Fra un po' andiamo a morire e non c'è neanche una generazione pronta. Graças ao Senhor, o Senhor Grazie começou a al renovar Signore, entre il nós. Signore ha cominciato a rinnovare. As gerações de meia idade, a geração mais jovem generazione começaram di a ter terza espaço età, na i più igreja. giovani, As irmãs com le espaço na sorelle igreja. con spazio nella Chiesa. Mas todos com esse princípio, todos conhecem o princípio de encabeçamento. Tutti con questo principio riconoscono il principio di essere sottomessi. Todos trabalhando debaixo dessa linha de autoridade que Deus estabeleceu. Tutti lavorando sotto questa linea di autorità che Dio ha messo nella Chiesa. Aí vem a bênção. Così arriva la benedizione. E todos são cientes de que a palavra profética é que leva a obra de Deus adiante. E tutti sono conscienti che è la parola profetica che porta la Chiesa avanti. Isto é, todos que servem estão alinhados com a direção do Senhor. Tutti quelli che servono sono allineati con la direzione del Signore. Irmão, nós tomamos um outro vigor, outra energia na igreja. Abbiamo ricevuto un altro vigore, un'altra Eu não digo energia. que todas as igrejas já mudaram, mas assim, a grande maioria já mudou. Non dico che tutte le chiese sono cambiate, ma la maggior parte è già cambiata. Aí o Senhor começou a nos encarregar, através da palavra profética, deu-nos essas ferramentas que o irmão Dong, através do irmão Dong, nos trouxe, o Senhor nos trouxe. Il Signore ci ha cominciato a incaricare queste ferramente che il Signore ci ha dato tramite il fratello Dong. E o Senhor foi nos abençoando. E il Signore ci ha benedetti. Eu disse hoje à tarde, o projeto Expo Livro, em setembro do ano passado, era um sonho. Ho detto oggi che il progetto dell'Expo Livro, settembre dell'anno scorso, era un sogno. Um projeto nos anos 90 nos abençoou tanto com esse projeto. Questo progetto negli anni 90 ci ha benedetti Tanto- fortemente. Igrejas levantadas, irmãos contactados, Tante chiese innalzate, fratelli contattati, só que todos aqueles 6, 7, 8 ônibus envelheceram. ma quelli 6, 7 pulmini sono invecchiati. Investimentos que fizeram na reforma desses ônibus foi embora.
foram embora. L'investimento che è stato fatto fu perso. Se a gente voltar a fazer o mesmo, vai gastar um dinheiro e depois também envelhece e vai embora. E se facciamo lo stesso, la cosa si invecchia e i soldi va via. O que fazer? Cosa fare? Mas o sentimento de Expolivro era muito forte. Ma il sentimento dello Spolivro era così forte. Os cooperadores começaram a orar e passamos para os irmãos. I fratelli cooperatori hanno cominciato a pregare e hanno passato ai fratelli. Todos confirmaram esse encargo. Tutti hanno confermato questo incarico. A igreja passou a orar. La Chiesa ha cominciato a pregare. De setembro, aí que eu não tenho tempo, se não pedirem para a Ademir dar testemunho. De setembro a dezembro, o Senhor fez um grande milagre. Da settembre a dicembre il Signore ha fatto un grande miracolo. Ademir já havia nos dito que havia uma carreta transformada por uma empresa de alimentação para exibir seus produtos. Uma carreta cuja a carreta amplia-se em o dobro de área. Ademir già mi aveva detto che c'era un camion che si trasformava in un luogo molto bello e molto grande. Quanto eles gastaram nessa carreta quando fizeram? Quanto hanno speso? R$500 mil na época, já vários anos atrás. Tanti anni fa loro hanno speso in questo 2010. camion 500.000 reali. Mas a empresa não conseguiu levar adiante esse projeto. Ma la ditta non è riuscita a portare avanti questo progetto. E o Ademir propôs uma vez 180 mil por uma carreta. E una volta Ademir ha fatto l'offerta di 180.000 per un camion. A dona da empresa não quis La vender. proprietaria non ha voluto. Ficou mais um tempo parado, o Ademir propôs de novo para È 160 rimasto mil. un tempo fermo e Ademir ha chiamato e ha proposto 160.000. E a dona também negou. E la donna ha rifiutato. Aí, pô, não vamos conseguir essa carreta. Non riusciamo ad avere questo camion. Mas no setembro do ano passado, quando começamos a orar, Ma a settembre, quando abbiamo cominciato a pregare, por uma nell'anno scorso, circunstância nós voltamos, Ademir voltou a fazer contato com ela. una circostanza Ademir ha tornato a contattare la signora. Resumindo a história, não vou contar todo o detalhe. Facendo un Resumindo a história. riassunto della Em storia, dezembro, a dicembre, quando a dona soube o propósito dessa carreta que a gente ia comprar, nós só sabíamos de uma. quando la signora ha saputo del proposito di questi camion, noi pensavamo che lei aveva solo Ela falou una. para o Ademir, não é só uma carreta, eu tenho 3. Io non ho soltanto una, ne ho 3. Eu vou vender as 3, Io vendo tutte e 3. cada uma por R$30 mil. Ogni una 30.000. Irmãos, eu acho que só de trocar os pneus ali, as rodas, só os pneus já custa isso. Fratelli, cambiare le gomme, solo questo già costa 30.000. É ou não é um milagre? È o non è un miracolo? Por que a carreta? Perché questo camion? Porque a carreta, de um lado, é grande e causa impacto nas cidades. Il camion è grande e ci porta una grande impressione, un impatto. Em segundo lugar, não tem motor, não tem caixa de transmissão. E in secondo posto non c'è il motore, Não tem essa la parte, manutenzione. não tem essa parte mecânica que perece com o tempo. Non c'è questo problema che si rovina As con il outras tempo. peças são mais fáceis de trocar. Le altre cose sono più facili da cambiare. E se precisar locomover, a gente aluga um cavalo mecânico, um caminhão e puxa. E se c'è bisogno di muovere, noi affittiamo un camion che trasporta. E fica numa cidade de 30 dias, não precisa do caminhão. Rimane 30 giorni in una città, Nós não precisamos comprar Na um caminhão, regione. investir num caminhão, não precisa. non c'è bisogno di investire, acquistare un camion. Vamos investir só o que interessa. Andiamo a investire soltanto in quello che ci interessa. Irmãos, reformamos já 2 carretas dessas. Abbiamo già restaurato 2 camion di questi. Do Sudeste já passou por Campinas. Da Sudeste è già passato per Campinas. O irmão responsável de Campinas está aqui, o Beto. Fratello responsabile è qui di Campinas. Ele não me deixa mentir, a bênção que a igreja em Campinas ganhou, Lui non mi lascia mentire, la Chiesa ha ricevuto una grande benedizione, as igrejas da região. anche le chiese della regione. Irmãos, o mundo passou a nos conhecer. Fratelli, il mondo ha cominciato a conoscerci. A cidade, a região, La as città, autoridades. la regione, le autorità.
Irmãos, isso é maravilhoso. Questo è meraviglioso. Uma vez um grande grupo, um líder de um grande grupo foi usar a estância. Una volta un grande leader di un gruppo è andato a usare la stanza. Ele falou para nós, ele falou assim, nós que temos milhões de membros, a gente não consegue ter um lugar desse, como é que vocês conseguem? Noi che abbiamo milioni di fratelli non riusciamo ad avere un posto così, ma come avete fatto? Eu diria para eles não conseguem nem fazer esse projeto Expo Livro. Loro non riescono neanche a fare questo progetto Expo Livro. Porque o Senhor nos deu esse projeto Expo Perché il Livro. Signore ci ha dato. Irmãos, nós não somos de grande força. Noi non siamo di grande forza. Não somos de grandes multidões. Non siamo di grande moltitudine. Mas nós temos uma visão clara. Ma noi abbiamo una visione chiara. Nós temos um único ministério. Abbiamo l'unico ministero. Esse ministério não surgiu do nada. Questo ministero non è apparso dal nulla. Esse ministério começou com o Senhor Jesus. Questo ministero è iniziato con il Signore Gesù. Ezra deixou claro, e deu a continuidade do Senhor Jesus, vieram pela responsabilidade, a liderança dos 12 apóstolos. È iniziato con il Signore Gesù, dopo è passato ai 12 apostoli, Depois passou por Paulo, dopo è passato a Paolo e no final passou por João. e alla fine a Giovanni. E nós estamos no ministério de João. E noi siamo nel ministero di Giovanni. Nós não somos aventureiros que surgiram no século 20 e 21. Noi non siamo delle persone che sono apparsi al secolo XXI dal nulla. Não faziam parte de nenhum desses grupos cristãos que surgem num tempo, apagam num tempo, começam num tempo e desaparecem Noi no non outro. siamo i gruppi che surgono adesso, poi spariscono, poi surgono, no. Nós não vamos desaparecer, Noi non andiamo a sparire, porque nós estamos no único perché ministério noi siamo nell'unico ministero. e esse ministério vai trazer o Senhor de volta, Questo ministero porterà il Signore il suo ritorno, que é o ministério de João. che è il ministero di Giovanni. O Senhor prometeu em João capítulo 21. Il Signore ha promesso in Giovanni capitolo 21. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro? Se io voglio che lui rimanga finché io venga, che ti importa, Pedro? João morreu, Giovanni è morto, mas o ministério de João não acabou. ma il ministero di Giovanni non è finito. Nós estamos no ministério de João. Noi siamo nel ministero di Ó Giovanni. Senhor Jesus. Ó Signor Gesù. Por isso você não se sinta, se alguém perguntar de que grupo você é, de que ministério você faz parte, Se qualcuno ti domanda, non ti senti triste di che gruppo, che ministero tu fai parte? você não faz parte de nenhum grupo que surgiu no meio do caminho, não. Tu non fai parte di nessun gruppo che è apparso velocemente. Você surgiu do ministério do Senhor Jesus, Tu dos 12 apóstolos, de Paulo e de João. Tu sei sorto dal ministero del Signore Gesù, degli apostoli di Paolo e di Giovanni. Por isso, irmãos, esse ministério é um ministério do Espírito. Fratelli, questo ministero è il ministero dello Spirito. Expo Livro foi um sucesso em Campinas, foi para Campos do Jordão. Expo Livro um sucesso, Campinas, Campos do Jordão. Muitos pastores ficaram boquiabertos. Quem são vocês? Molti pastori sono rimasti di boca aperta. Como vocês têm do nada, de repente, tem tantas pessoas envolvidas e tantas pessoas empenhadas, engajadas. Ma come dal nulla adesso siete in tante persone coinvolte, compromesse? E fomos para Taubaté, Siamo andati a Taubaté, una città. e fomos para São Carlos, Siamo andati a São Carlos, e una fomos città. para... Nós fomos para Sertãozinho, perto Siamo de andati Ribeirão Preto. Sertãozinho. E hoje está no Vicino a Espírito Santo, Ribeirão na cidade de Preto. Serra, ali, ó. E oggi a Spirito Santo. O Marquinhos está ali, ó. Serra, una città di Spirito Santo. Lì c'è il fratello Marcos. A mídia já foi nos entrevistar em todos esses lugares que nós somos. La media è già andato a fare una intervista in tutti questi luoghi. A mídia fez a publicidade por nós. La media ha fatto la pubblicità per noi. Irmãos, nós nos tornamos conhecidos. Noi adesso siamo conosciuti. Não é para a nossa glória. Non è per la nostra gloria. É para que a palavra de Deus possa ser divulgada. È per la parola di Dio essere propagata. É maravilhoso, irmãos. È meraviglioso. Tudo que o Senhor está fazendo entre Tutto nós. quello che il Signore sta facendo in mezzo a noi. E os comportores, então? I comportori. Os comportores, antigamente, na maneira convencional, não
conseguir evoluir mais do que aquele tanto. I comportori nel modo tradizionale non riuscivano a avanzare oltre a quello. Não sei se foi 2 ou 3 anos atrás, Ademir, foi quando? Você me perguntou... Non mi ricordo se è non 2 sei se- anni fa. Acho que 2 anos atrás, o Ademir, que é empresário, ele Penso. falou para mim, Pedro, eu estou preocupado, nós precisamos imprimir mais livros. Ademir mi ha detto, lui è un impresario, mi ha detto, fratello Pedro, dobbiamo stampare più libri. Vamos juntar um grupo de empresários e imprimir 1 milhão de livros. Raduniamo un gruppo di impresari e andiamo a stampare 1 milione di libri. Eu falei para o Ademir, não é difícil. Ademir, non è difficile. Tem vários empresários que têm cargo sobre isso. Tanti fratelli impresari hanno un incarico su di questo. Mas eu falei para ele, o problema é a distribuição. Ho detto, il problema è distribuire. Imprimir 1 milhão para ficar estocado? Stampare 1 milione che rimanga stoccato. Como vamos distribuir? Come andiamo a distribuire? Aí nós paramos com esse projeto. Allora abbiamo fermato il progetto. E agora, irmãos, Adesso, o Senhor nos abençoou. adesso il Signore ci ha benedetto. Um grupo simples de jovens cuidadores, irmão Dong. Un gruppo semplice di giovani che avevano cura del fratello Irmão Dong Dong. estava com condição física muito debilitada. Fratello Dong aveva la sua salute molto Precisa- debole, Precisava de cuidadores revezando para cuidar dele. aveva bisogno di una cura che i fratelli facevano cambiamento tra di loro. Um irmão de Osasco, da região metropolitana de São Paulo, Um pegou esse fratello. encargo, montou uma equipe de jovens. Un fratello della regione di São Paulo ha creato un gruppo di giovani, Começaram a cuidar do irmão Dong, ha cominciato a avere cura del fratello Dong, mas eles respeitavam e honravam o irmão Dong ao extremo, loro rispettavano e onoravano il fratello Dong in Como- modo incredibile, como profeta de Deus, come profeta di Dio, como de fato é. come di fatto è. Eles acreditavam tudo que o irmão Dong estava passando para eles, falando para eles, vem de Deus. Loro credevano che tutto quello che il fratello Dong trasmetteva veniva da Dio. E eles foram muito abençoados por essa obediência simples. E loro sono stati benedetti per mezzo della obbedienza É por isso, semplice. por isso que hoje de obbedire. manhã, irmão Ezra falou de simplicidade, Per questo il fratello Ezra singeleza. ha detto, simplicità. E esses irmãos Sinceridade. ganharam com isso. Fratelli, questi fratelli hanno guadagnato tanto con questo. E de repente, o irmão Dong do nada falou: daqui para frente vocês vão fazer parte do posto avançado de colportores, vocês serão o PAC. E fratello Dong ha detto, adesso voi sarete i responsabili dei comportori. Eles olharam um para o outro, nem colportores nós somos? Ma noi neanche siamo dei comportori? O que fazemos? Cosa dobbiamo fare? Mas eles acreditaram na palavra do Loro irmão hanno Dong. creduto nella parola O profetica. que eles fizeram? Cosa hanno fatto? Começaram a ir diante do Senhor. Loro sono andati davanti al Signore. Eles não foram atrás da comportagem convencional. Non sono andati alla comportaggio convenzionale. Oraram muito Hanno pregato tanto. e criam na palavra do E hanno creduto nella que o irmão parola Dong falou. che il fratello Dong ha parlato. Aí depois de orar muito, eles foram para a rua. Dopo di aver pregato tanto sono usciti. Como o objetivo deles não era vender livros, L'obiettivo loro non è vendere libri, mas o comportor distribui livros. ma il comportore distribuisce libri, Mas o coração deles era de amar as pessoas. ma il cuore è di amare le persone. Então, espontaneamente, começaram a orar pelas pessoas. E allora in modo spontaneo hanno cominciato a pregare per le persone. O Senhor abriu um caminho tremendo através Il deles. Signore ha aperto un cammino grande tramite loro. Dessa maneira, com coração sincero, coração de amor pelas pessoas. Con cuore sincero, amore verso le persone. Simples, obedientes à palavra do profeta. Semplice e obbediente alla parola del profeta. E o Espírito era com eles. E lo Spirito era con loro. Cada dia, cada um deles já começaram a distribuir 40, 50 livros, cada um. Ognuno al giorno già distribuiva 40 libri ciascuno. O Amin, no seu tempo áureo de colportor, quanto se distribuía por dia? Amir, 5 livros. nel suo periodo più bello, distribuiva 5 libri. 5 livros. E eles já estavam distribuindo 30, 40, 50 livros. E loro già facevano Por 30, pessoa, por 40 pessoa, por colportor.
per comportare questo numero. Eles não seguiram a maneira convencional. Loro non hanno seguito in modo tradizionale, Eles seguiram a palavra do irmão Dong. hanno seguito la parola del fratello Dong. Simplicidade, obediência. Semplicità, obbedire. O Espírito abre porta. Lo Spirito apre la porta. Quando a porta não abria, não tinha mais, não estava fluindo, eles paravam para orar. Quando la porta si chiudeva, loro si fermavano a pregare. Irmãos, isso abriu uma tremenda numa porta. Questo ci ha aperto una porta E grandissima. nós descobrimos o caminho que é orar com as pessoas. E noi abbiamo scoperto il cammino che è pregare con le persone. A igreja em Niterói, do Rio de Janeiro, La Chiesa Niterói a Rio de Janeiro imediatamente aplicou essa palavra com a igreja. subito ha messo in pratica questa parola con la Chiesa. Não com a ambição de que os irmãos virassem colportores. Non con lo scopo che i fratelli diventassero Toda colportori. quinta-feira, numa determinada praça, quem podia Ogni ia naquela giovedì, praça. chi poteva andava in una piazza. Eles é que estamparam uma camisa, posso orar por você. Loro hanno stampato Saiu la daí. maglietta, posso pregare per te. Nós imediatamente pegamos essa camisa, porque já estava um sucesso, nós passamos para todas as igrejas. Noi subito abbiamo preso questa maglietta e abbiamo già trasmessa a tutte le chiese. Isso trouxe tanta bênção, tanta bênção. Questo ci ha portato tante benedizioni. Não só os colportores podiam praticar isso, mas os irmãos das igrejas estavam praticando isso. Non solo i colportori stavano praticando, ma anche i fratelli delle Nós chiese. estávamos muito enferrujados. Noi eravamo troppi arrugginiti. Isso começou a desentupir o poço. E questo ha cominciato a liberare i pozzo. Irmãos, os irmãos estão alegres, estão alegres. I fratelli sono gioiosi. Todos estão tendo essa experiência maravilhosa. Tutti adesso hanno questa esperienza meravigliosa. Irmãos, em São Paulo é difícil estacionar, tal, e eu estou andando de Uber. Fratelli, a São Paulo è difficile parcheggiare, allora uso Uber. Uber é um motorista, é uma presa para você. Uber è una presa per te. Está todo o tempo à sua disposição. Lui è sempre à tua disposizione. Você pode orar com ele, fazer ele invocar o Tu Senhor, puoi pregare con lui, fare che in modo che lui invoca il presentear Signore, um jornal, puoi regalare un giornale, você pode vender um livro. puoi anche vendere un libro. Irmãos, os irmãos de São Paulo estão atacando os Uber, os motoristas de Uber. I fratelli di São Paulo stanno attaccando quelli che guidano l'Uber. Todo dia a gente ouve vários milagres. Ogni giorno ascoltiamo un nuovo miracolo. Brasil, se eu não me engano, está no ranking de 6º, 7º, 8º em número de suicídios do mundo. Fratelli, se non mi sbaglio, il Brasile è tra il sesto posto tra i suicidi nel mondo. Uma colportora, não me lembro, encontrou com uma senhorinha, uma Non nova, mi ricordo uma se è senhora una nova, colportora o un colportor, ma orou com ela. hanno trovato una signora anziana e hanno pregato con lei. Ela ficou assustada como é que ele sabia que naquele dia ela queria tirar a vida. E lei è rimasta stupita, ma come fai a sapere che io voglio togliermi la Ela vita? confessou que tinha um marido maravilhoso, Lei ha detto, io ho un marito meraviglioso, tinha 2 filhos excelentes, ho 2 figli meravigliosi, só que ela não via mais sentido de viver. ma lei non aveva più senso di vivere. Irmãos, essa situação, esse mundo está cheio. Fratelli, questa situazione in questo mondo è piena. O Senhor quer enviar você. Fratelli, il Signore vuole inviare te. Não diga que na Europa não é assim. Non dire che in Europa non è così. Será que aqui é diferente? É pior? Qui è diverso? È peggiore. Às vezes você com vergonha, você não quer falar. Magari tu hai un po' di No vergogna e non vuoi parlare. No começo, quando eu ouvi isso, eu falei, eu tenho um pouco de vergonha de abordar a pessoa e dizer, eu posso orar por você. Per me all'inizio, io avevo un po' di vergogna, posso pregare per te? Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, Allora ho detto, farò così. eu vou deixar escapar uma palavra. Lascerò scappare. Escapar da minha boca assim, ó, posso orar por você? Lascerò fuggire, scappare. Posso pregare per te? Se eu falar, não tenho mais como recolher. Se io parlo, non posso più tornarmi indietro. Geralmente a pessoa fala, pode, eu quero oração. E di solito la persona dice, certo, voglio Tenta una fazer preghiera. isso, tenta fazer isso. Prova a fare questo. Se você não tem coragem, Se tu non hai coraggio,
Tenta deixar escapar essa palavra. Deixa escapar. Prova lasciare uscire senza voglia. Amanhã, quando vocês saírem daqui, talvez não precisa nem sair daqui, quem nos atende aqui e tudo. Magari, anche senza uscire, chi è qua che ti sta servindo, Deixa escapar essa palavra. Posso orar por você? lascia uscire questa parola. Posso pregare per te? Você vai gostar tanto que não vai parar mais. Ti piacerà tantissimo e tu non riuscirai mai a fermarsi. Ontem nós recebemos um testemunho de um rapaz que um comportor abordou. Posso orar por você? Qual é a sua necessidade? Abbiamo ricevuto ieri una testimonianza di un comportor che ha detto a un ragazzo, posso pregare per te? Qual è la tua necessità? Esse rapaz estava desempregado. Questo era senza lavoro. Acabou de orar. Lui ha finito di pregare, O telefone dele tocou. telefono ha suonato, Um emprego. un lavoro. O rapaz chorou na frente do... E questo ragazzo ha comportor. pianto davanti al comportor. Irmão, quem está fazendo isso? Fratelli, chi sta facendo questo? É o Senhor está fazendo isso. È il Signore che sta facendo. Este ministério é um ministério do Espírito. Questo ministero è il ministero dello Spirito. É ou não é? È o non è? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Gesù! Agora eu vou falar um pouco dos comportores dinâmicos. Adesso dirò un po' dei comportori dinamici. Nós estamos montando 20... Você me prometeu pelo menos 20. 27, né? Nós stiamo già 27 creando equipes de comportores 27 dinâmicos e 5 pessoas cada equipe. gruppi di comportori e ci sono 25 in ogni gruppo. Esses comportores são de elite. Questi sono comportori elite. Eles oram pelas pessoas, cheios do Espírito. Loro pregano per le persone, pieno di E spirito. todo dia eles distribuem, pelo menos por pessoa, 50 livros por pessoa. E ogni giorno loro riescono a passare 50 libri per persona. A editora acabou de imprimir em kits, em número de livros, quase 400 mil livros La editora para atender esses ha comportores. stampato 4.000 libri. 400 mil. 400.000 libri per attendere a questi comportori. Tá vendo? A grandeza dele ainda é de 4 mil, né? Oh, Senhor Jesus. O mio ragionamento è ancora di 4.000. A grandeza já mudou, a grandeza é outra. Adesso è cambiato, è un'altra. E agora, em alimento diário, transformamos em kits de 2 alimentos diários de 4 semanas. E abbiamo trasformato in kit di alimento quotidiano di 4 settimane. A editora imprimiu 73 mil, La o primeiro editora e segundo volumes, ha stampato 73.000, que são primo e secondo, 146 livros. che sono 146 libri. E cada mês, cada 2 meses vai imprimir mais 146 e mais 146. E ogni 2 mesi 146.000 e 146.000. São mais de 400 mil de novo só em alimento diário. Sono più di 400.000 alimenti quotidiani. Nesse espaço de tempo de 6 meses, mais de 800 mil livros. In uno spazio di 800 mil, não é 8 mil, é 8 6 mil. mesi abbiamo stampato 800.000. Somando com o primeiro semestre, irmão, nós já devemos ter distribuído quase 1 milhão a 1,5 milhão de livros. Se facciamo la somma, abbiamo già distribuito quasi 1 milione e mezzo di libri. Se continuar nessa progressão, ano que vem nós vamos estar distribuindo 2 milhões de livros. Se continuiamo in questo ritmo, anno prossimo 2 milioni di libri. E o alimento diário é a palavra atual, E l'alimento quotidiano è la parola attuale, acessível para todo o povo. accessibile a ogni popolo. Brasil tem 200 milhões de população. Brasile ha 200 milioni di popolazione. Divide por 4, 50 milhões de Se fai la famílias. divisione per 4 sono 50 2 milioni di 2 famiglie. milhões de livros por ano. 2 milioni di libri per Em anno. 25 anos, teoricamente, cada família terá recebido um livro. In 25 anni, in teoria, ogni famiglia avrà ricevuto un libro. Irmão, nós somos de pouca força. Noi siamo fratelli di poca O forza. Senhor abriu essa porta para nós. Il Signore ha aperto questa porta per noi, Por isso, não se subestime. per questo non sottovalutare. Nós somos pequenos, Siamo piccoli, mas o Senhor abriu a porta para nós. ma il Signore ha aperto la porta per noi. É ou não é? È o non è? Avança, jovem. Avanza giovani. Está ganhando tanto jovem no Brasil Sta guadagnando tanti giovani in Brasile em
Em Cambé, Paraná, não tinha, numa reunião não conseguia reunir Cambé, quanto? Paraná. 30 pessoas, 30 jovens. No Rio Shiva da Vera é 30 giovani. Começaram a trabalhar nesse mesmo princípio de ser obediente e simples. Hanno cominciato a A lavorare palavra sotto profetica. questa direzione di essere obbediente e semplice. O último evento deles, de 30 pessoas, passou para 300 pessoas. L'ultimo evento da 30 persone è passato a 300 Isso é persone. uma cidade só. Questa è una città soltanto. Multiplica isso no Maranhão, no São Paulo, em Se tantos moltiplica lugares. tra Maranhão, São Paulo, tanti altri posti. Quantos jovens estão sendo ganhos por causa disso? Quanti giovani non sono guadagnati per questo? Irmão, nós somos pequenos, Fratelli, Vou noi siamo repetir. piccoli, mas nós temos visão. ma noi abbiamo visione. Nós sabemos em que ministério nós estamos. Sappiamo in quale ministero siamo. Nós não precisamos receber dinheiro para fazer nada. Noi non abbiamo bisogno di ricevere dei soldi per fare Nós temos niente. encargo. Noi abbiamo incarico. Eu não falei da feira ainda, né? Oh, meu Deus do céu. Tanta coisa que o Senhor nos deu. Wow, non ho detto della fiera, tante cose che il Signore ci ha dato. Algumas semanas atrás, a maior feira de livros cristãos em São Paulo, da América Latina. Alcune settimane fa, la fiera più grande a São Paulo è Fiera Cristiana dell'America Em del 4 Sud. dias, acho que 3 dias. Latina. 3 dias para público, mas 4 dias passaram 100 mil pessoas. 4 giorni sono passati 100.000 persone. Irmão, o Senhor levantou uma circunstância que o nosso stand foi o stand que brilhou nessa feira. Fratelli, è successo qualcosa che il Signore ha fatto brillare il nostro spazio. Nosso stand era movimentado. Il nostro stand era As pessoas molto movimentato. vinham e conheciam o que é Instituto Vida Ma loro para venivano, Todos. conoscevano cos'è Istituto Vita per Tutti. Muitos conheciam a Estância Árvore da Vida Hanno conosciuto la e não associavam a Árvore da nós. Vida e loro non sapevano che erano noi. E muitos viram que nossa publicação vem da editora Árvore da Vida. E hanno visto che la nostra pubblicazione viene dall'editora Árvore da Conheceram Vida. Expo Livro, Hanno conosciuto Expo Livro. conheceram o projeto Bucafé Hanno conosciuto il progetto Book e Café. conheceram nossa produção musical 288, Hanno conosciuto la nostra produzione musicale 288. nossa produção, nosso cuidado com as mulheres Ha visto la nostra cura che abbiamo verso le donne. e várias atividades infantis e livros Tante infantis. attività verso i bambini. E melhor ainda, E ancora di più, naquela feira, qualquer canto que você fosse, tinha com a camisa "Posso orar por você". qualsiasi angolo che tu andassi in quella fiera c'era uno con la maglietta. Posso Não, pregare per te? não acredito que alguém tenha escapado sem oração. Io credo che nessuno è uscito senza preghiera. Grupo batista C'era un gruppo battista, veio Batista. veio nos entrevistar no meio da feira. Sono venuti a fare una intervista Aí os irmãos perguntaram, por que durante essa la entrevista? fiera. Cos'è questa intervista? Nós Cosa vimos- serve? Nós estamos impressionados com o que vocês estão fazendo. Noi siamo impressionati con quello che state facendo. Nós queremos ouvir de você. Siamo stupiti. Qual o segredo disso tudo? Qual è il segreto di tutto questo? Os irmãos deram uma entrevista para a igreja batista. Loro hanno dato una intervista per la Chiesa Battista. E acabei de receber uma fotografia de que a igreja adventista Ho ricevuto colocou una cartaz foto aqui também, que o lá mesmo dizer, adventista- posso orar por você. ha fatto la stessa cosa e ha messo la lettera, il cartello, posso pregare per te? E uma Assembleia de Deus também usando a camiseta muito semelhante à nossa. E anche l'Assemblea di Dio usa una maglietta molto simile alla nostra. De onde eles ficaram sabendo disso? Da dove loro hanno scoperto questo? Irmão, nós somos muito menores que qualquer grupo desses. Noi siamo molto più piccoli di qualsiasi gruppo di Mas, questo. irmãos, o que o Senhor entregou para nós, não entregou para eles. Quello che il Signore ha dato a noi non ha dato a loro. Por isso, irmão, nós podemos fazer diferença na Europa. Per questo possiamo fare differenza in Europa. Vamos fazer diferença na Europa. Andiamo a fare la differenza in Europa. Não se menospreze. Non sottovalutarci. Ainda que você tenha pouco no seu país, Anche se c'è poco nel tuo paese. o Espírito pode usar você. Lo Spirito può usare tu. Può usarti. Agora eu vou para a mensagem, né? Adesso vado alla messaggio. 2 Coríntios 3.
2 Coríntios, Ó Senhor Jesus, quanto tempo ainda capítulo tem? 3. 2 Coríntios 3, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa, come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Esse versículo é a melhor definição para o ministério do Espírito. Questo versetto è il miglior versetto per definire il ministero dello Spirito. Nós não somos capazes nem de pensar. Noi non siamo capaci neanche di pensare. Não pensa que algum de nós foi um grande idealizador, planejador disso tudo, não. Non pensare che uno di noi abbiamo pensato in fare tutto questo. Nada partiu de nós. Niente è partito da noi. Se partisse de nós, não ia dar certo. Se iniziasse da noi, non avrebbe un buon fine. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, La nostra capacità viene da Dio, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, Ele ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, não da letra, mas do Espírito. non di lettera, ma di spirito, Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Versículo 8: como não será maior glória o ministério do Espírito? Versetto 8. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Porque se o... É isso, né? Ó Senhor Jesus. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 9. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Isso aí já li, né? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. O ministério da condenação é representado pelo ministério do Antigo Testamento, Moisés. Il ministero della De Moisés. condanna era rappresentato per il ministero di Mosè. Moisés entrava na tenda da congregação que ele construiu para ter em contato com Deus. Mosè entrava nella tenda per avere contatto con Dio. E a glória do Senhor, da presença do Senhor, infundia sobre o seu rosto. E la gloria del Signore infundeva verso la sua faccia. E ele saía falar para o povo com a autoridade de Deus, porque tinha glória no rosto. E lui usciva e poteva parlare con autorità perché aveva la gloria nella sua Já faccia. pensou, aqui na terra tinha um homem com a glória no Nel suo rosto. viso. Immaginate, Que c'era coisa! um homem in questa terra che aveva la gloria nel suo viso. Que coisa gloriosa! Que cosa gloriosa, que roba gloriosa. É como se nessa sala estava um breu total. È come se qui ci fosse un buio E de repente alguém acendeu as luminárias. e dal nulla uno accende le luci E nós estamos todos debaixo dessa glória. e tutti noi siamo sotto questa gloria. Mas a glória do ministério do Espírito é muito maior. Ma la gloria del ministero dello Spirito è molto più grande. De um lado, o ministério da condenação, a glória do Antigo Testamento desvanecia. Da una parte, la gloria del ministero del Vecchio Testamento svaniva. O rosto de Moisés
a glória desvanecia, ele tinha que correr de volta para a tenda para recarregar a La bateria. glória de Moisés svaniva e lui doveva scappare a ricaricare di nuovo Então le baterie. Moisés punha um véu para Agora- não ver o fim da glória do rosto dele Mosè metteva un velo per non far vedere la fine della gloria. e corria para a tenda da congregação, Lui correva verso la tenda della congregazione, tirava o véu, toglieva, conversava com Deus, parlava con Dio, recebia a glória, riceveva gloria, aí voltava a falar com o povo, tornava a parlare con il popolo, sem o véu. senza il velo. Mas a glória foi vai se desvanecendo. Ma la gloria svanisce. Ele punha véu de novo Lui metteva il velo di e nuovo. vai correndo para lá. Torna di nuovo. Mas agora não precisamos fazer isso mais. Adesso non c'è più bisogno di fare questo. A glória do Espírito é La permanente. gloria dello Spirito è permanente, è duraturo. Você recebeu, se você recebeu uma glória do Senhor, no contato com Deus, na comunhão com Ele, Se tu essa hai glória ricevuto- não desvanecerá. Se tu hai ricevuto la gloria per mezzo del contatto con il Signore, questa gloria non svanisce. Por isso eu vou ler versículo 16 para vocês. Andrò a leggere il versetto 16 per voi. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, o Senhor é Espírito. Ora, il Signore è lo Spirito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E todos nós com rosto E noi tutti a viso sem véu. Tem que tirar o véu. senza velo, scoperto, Sem véu, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho contemplando come in uno a specchio glória do Senhor. la gloria del Signore. E assim somos transformados Così siamo trasformati de glória em glória, di gloria in gloria, como pelo Senhor o Espírito. secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. O ministério do Espírito é como se fosse, acabei de dizer, o ministério do Antigo Testamento é como a luz dessa sala. Il ministero dell'Antico Testamento è come la luce in questa sala. Porque sem o ministério de Moisés, tudo Senza- estava na escuridão. Senza il ministero di Mosè era tutto nel buio. Mas através do ministério de Moisés trouxe a luz. Tramite il ministero di Mosè è arrivata la luce. Mas como eu compararei com o ministério do Espírito, a glória do ministério do Espírito? Come riesco a paragonare con il ministero dello Spirito, la gloria dello Spirito? Imagine nós estarmos no verão daqui de Roma, Immagina che siamo nell'estate qui a Roma, ao meio-dia, com sol a pino. che c'è a mezzogiorno che il sole è al suo massimo. Se eu pudesse remover esse forro, essa cobertura toda, Se io riesco a togliere tutto questo tetto e deixasse o sol de meio-dia bater aqui dentro, e lascio il sole da mezzogiorno entrare, você não iria nem ver a luz das luminárias. tu non neanche vedi la luce della lampada. Dada a excelência da glória do ministério do Novo Testamento. Dovuta alla eccellenza della gloria del ministero. É isso del que está nuovo falando no ministero. versículo 11. È questo che dice il versetto 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória. Não, perdão, versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece. A luminária que está aqui, mas não resplandece por causa diante da atual sobreexcelente glória. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Eu falei tanto do ministério do Espírito. Ho parlato tanto del ministero dello Spirito, E o que o Senhor é o Espírito. che il Signore è lo Spirito. Mas como foi esse processo? Ma come è iniziato questo processo? Para falar é fácil. Per parlare è facile. Aleluia, estamos no ministério do Espírito. Alleluia, siamo
no ministério dello Spirito. Mas para o Senhor se tornar o Espírito, Ma per il Signore diventare lo Spirito não é assim tão simples. non è così semplice. Vocês se lembram de João 7:39? Vocês se lembram ou não? Ricordate Giovanni 7:39? João 7:37, 38 e 39. São 3 versículos muito conhecidos no nosso meio. Giovanni, No último dia, o grande dia da festa, 7:37. 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Se você está com a sua razão está funcionando plenamente, naquele dia, se você estivesse ali, você vai dizer, esse Jesus aí está maluco, está louco. Se tu era nella tua ragione, in quel giorno, tu direbbe, questo Gesù è pazzo. Ele falou, quem tem sede, vai a ele para beber. Chi ha sete va verso lui a bere, E quem crê nele, e chi crede do seu interior fluirão rios de água viva. Que dal isso? suo interiore fluiranno, sgorgeranno fiumi Que d'acqua loucura é viva. essa? Que loucura é essa? Ma che pazzia è questa? Aí o versículo 39 explica. Il versetto 39 ci spiega. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Mas presta atenção, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Guardate, lo Spirito infatti non era ancora stato dato, Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. perché Gesù non era ancora glorificato. Nós lemos esse versículo rapidamente, mas nós não pensamos o processo. Noi abbiamo letto velocemente, ma ancora non abbiamo pensato nel processo. O Espírito ainda não fora dado. O Spirito ancora non fu dato. Então, essa coisa de quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva ainda não funcionava. È questo che il discorso che chi crede in me sgorgeranno dal suo fiume ancora non ha successo. Lá na feira do livro, uma pessoa me apertou. Nella fiera del libro una persona mi ha stretto. Ele começou a dizer, mas vocês falam que o Cristo se tornou o Espírito que dá vida, Ma voi parlate che Cristo divenne lo Spirito che dà vita, que a segunda pessoa é a terceira pessoa? che la seconda Da persona e la da terza Trindade? persona della Aí começou a entrar Trinità no questionamento doutrinário comigo. e ha cominciato a entrare nella dottrina con me. Aí eu perguntei para ele, como é que explica esse versículo aqui então? Ho chiesto, ma come si spiega questo versetto qua? O Espírito até aquele momento não fora dado. Lo Spirito fino a quel momento non fu dato, O Spirito non era Santo. ancora dato. Não havia o Espírito Santo? Non c'era lo Spirito Santo? Com certeza havia o Espírito Santo. Certamente c'era lo Spirito Santo, Mas o Espírito ainda não havia sido ma dado. lo Spirito ancora non fu dato. Eu não estou afirmando nada do que a Bíblia não afirmou. Io non sto affermando niente quello che la Bibbia non afferma. Porque Confirma. Jesus, com a sua obra toda, até a sua glorificação, é que vai abrir esse acesso ao Espírito. Perché Com- è Gesù con la sua opera che aprirà l'accesso a questo Spirito. Com todo o trabalho que Jesus fez para o homem, para nós. Tutto il lavoro che Dio ha fatto per l'uomo, per noi. O Espírito Santo ainda não tinha a experiência de Jesus sendo glorificado. Lo Spirito Santo ancora non aveva l'esperienza di Gesù essendo glorificato. Esse o Espírito inclui o Espírito Santo com a experiência da encarnação, com o viver humano, com a morte, com a ressurreição, com a glorificação de Jesus. Lo Spirito include la vita incarnazione di Gesù, il suo vivere di Gesù, include tutto. Mas eu pergunto para você,
Quando que Jesus foi glorificado? Quando Gesù fu glorificato? Domanda. Quem sabe? Chissà. Quando Jesus foi glorificado, para nós podermos receber o Espírito. Quando Gesù fu glorificato? Per ricevere lo Spirito. Não é? É muito fácil a gente falar, estamos no ministério do Espírito, vamos viver no Espírito, amém, Espírito. Siamo nel ministero dello Spirito, è facile dire. Mas se Viviamo nello Jesus, Spirito. se Jesus não completasse o processo, não teríamos como nós estamos hoje no ministério do Espírito. Ma se Gesù non portava alla fine, non era possibile vivere nel ministero dello Spirito. Se Gesù non compisse. Não tenho mais tempo. Vamos lá para João 14. Non ho tempo, andiamo a Giovanni 14. Eu derrubei um sonho de um pastor lá em Atlanta, lá em Savannah, Ho com João 14. distrutto un sogno di un pastore con Giovanni 14. Ami estava lá, né? Ele foi lá na frente Fratello confessar Ami que Pedro tirou o sonho era meu, lá um sonho meu de João 14. e lui ha detto che Pedro ha tolto un sogno mio di Giovanni 14. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Por que os discípulos estavam perturbados? Por que os discípulos estavam tristes? Perché i discepoli erano turbati? Perché erano tristi? Porque em João 13, capítulo anterior, Perché in Giovanni 13, capitolo anteriore, Jesus já deu a entender que seria a última ceia da Páscoa que iria comer com seus perché discípulos. Gesù già ha fatto capire che sarebbe l'ultima cena che mangerebbe insieme ai discepoli. E depois disso, ele iria ser preso e ser morto. E dopo di questo, lui sarebbe messo in prigione e morto. Os discípulos estavam todos tristes. I discepoli erano tutti tristi, turbati. Comeram a última ceia tristes. Hanno mangiato l'ultima cena tristi. E no meio da ceia, Jesus disse: um de vocês me trairá. E in mezzo alla cena Gesù ha detto, uno di voi mi tradirà. Um olhou para outro. Uno ha guardato l'altro. Quem é? Quem é? Chi è? Chi è? E ninguém ousou perguntar. E nessuno ha avuto il coraggio di domandare. É Pedro que é mais intrépido. E Pietro, che è più Cutucou intrepido, João. coraggioso, Cutucou João. João, ha toccato Giovanni. você que é muito perto, você que é muito próximo de Jesus, ele reclinava a cabeça no peito de Tu che Jesus, sei né? vicino a Gesù, che ti corichi sul suo collo, Pergunta para ele quem é. Pergunta para ele. domanda a lui chi è. Aí o João teve coragem, perguntou para Jesus quem é. E Giovanni ha domandato chi è. Isso, Ha avuto os il outros coraggio. não ouviram. Os outros não ouviram. Gli altri non Chi è? hanno ascoltato. Aí Jesus disse: quem mete a mão comigo no bocado? E Esse será o traidor. Gesù ha detto, è quello che mette la mano nel pane con me. Capítulo 14. Capitolo 14. Eu vou ler para vocês falarem que eu estou inventando a história. Tá ali. Versículo 26. Versetto 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Il versículo? 13, 26. João 13, 26. Giovanni 13, 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Gesù rispose, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Allora, dopo il boccone, per cui Gesù gli disse, quel che hai, farlo presto. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto, compra quel che ti occorre per la festa.
E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era tarde. E era Ele noite. dunque prese il boccone, uscì subito ed era notte. Quando ele saiu, disse Jesus: Quando lui è uscito, Gesù disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. ora, il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Quando Satanás pensou que havia destruído o plano de Deus, matando o Filho de Deus, Quando Satana ha pensato che ha distrutto il figlio di Dio, entrou em Judas para fazer essa traição. è entrato in Giuda per fare questo tradimento, Mas não sabia ele que ele entrou numa ratoeira. ma non sapeva che lui è entrato in Era- una trappola. Era justamente a morte de Cristo irá nos libertar. È giustamente la morte di Cristo che ci libererà. E através da morte e ressurreição, Jesus será E glorificado. tramite la morte e la resurrezione Gesù sarà glorificato. Então, quando Judas saiu, estava traçado o destino. Quando Giuda è uscito c'era già un destino. Começou o processo da glorificação do Filho do Homem. Ha cominciato il processo della glorificazione del figlio dell'uomo. Lembre-se muito bem que Jesus, como Deus, era Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. Ricordatevi che Gesù come figlio di Dio era unigenito, figlio Mas, di Dio, mas ele se tornou homem. ma lui divenne un uomo. Agora, Jesus não era só Filho de Deus, mas tinha Adesso a humanidade nele. lui non era soltanto figlio di Dio, ma aveva in sé la umanità. A glorificação, Jesus já tinha como Filho de Deus. La glorificazione Gesù già aveva come figlio di Dio. Ele não precisava ser glorificado. Não Lui sei non se os irmãos aveva entendem. bisogno di essere glorificato. A Spero che glorificação era necessária na humanidade La- de Jesus. la glorificazione era necessaria nella umanità di Gesù. E que é que é glorificação da humanidade de Jesus? Cos'è glorificazione della umanità di Gesù? É Deus receber o homem Jesus para dentro dele. È Dio ricevere l'uomo Gesù per dentro di sé. Essa visão, Questa visione, se você não prestar atenção, pode ser banal. se tu non fa attenzione, può essere banale. Faz parte da revelação mais elevada da Bíblia. Fa parte della rivelazione più elevata della Bibbia. Eu vou continuar lendo para você. Continuo a leggere. E quando, E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in sé stesso e lo glorificherà presto. E glorificá-lo-á imediatamente. Quer Glo- dizer, se Deus foi glorificado em Jesus, Se Dio è glorificato in Gesù, que é Deus ser glorificado no homem? cos'è Dio essere glorificato nell'uomo? Qual é a definição de um homem poder Deus ser glorificado em nós? Qual è la definizione che Dio può essere glorificato in noi? Vou dar essa definição em capítulo 17, versículo 4. Vi darò la definizione, capitolo 17, versetto 4. Irmão, tudo isso que estou falando são coisas inéditas. Está aqui na Bíblia, mas não foi descoberto. Fratello, questo è novità. È nella Bibbia, ma ancora non fu scoperto. Jesus disse para o Pai, eu te glorifiquei Gesù na ha detto al terra. Padre, Eu te glorifiquei na terra. io ti ho glorificato sulla terra. Como um homem glorifica a Deus na terra? Come un uomo glorifica Dio nella terra. Não é só gritar glória a Deus, glória a Deus. Non è urlare gloria a Dio, gloria a Dio. O homem aqui na terra glorifica a Deus consumando a obra que me confiaste para fazer. Un uomo glorifica Dio nella terra facendo l'opera che gli fu concessa. Como você, homem, pode glorificar Deus hoje na terra? Come tu uomo oggi può glorificare Dio sulla terra? Fazendo a obra que Deus confiou você para fazer. Facendo l'opera che Dio ha consegnato a te. Seja simples
e obediente à palavra profética. sia semplice alla parola profetica. Faça o que Deus quer que você faça. Faça quello che Dio vuole che tu Você faccia. estará glorificando ao Pai. Tu glorificherai il Padre così. Tá? Então tem duas coisas. Uma é o homem glorificar a Deus. Due cose. Una è uomo glorificare Dio. Outra coisa é Deus glorificar o homem. L'altra è Dio glorificare l'uomo. Voltando lá para 13:32. Tornando a 13:32. Se Deus foi glorificado nele, já expliquei, tá? Ho già spiegato. Deus foi glorificado Se nele. Dio è glorificato in lui, Também Deus o glorificará nele mesmo. Dio lo glorificherà anche in se stesso. Eu não sei se eu estou ficando louco. Eu vou falar de novo. Sto diventando pazzo. Ou só eu que Ripeto. estou entendendo isso aqui. Solo io che sto capendo questo? Como o homem glorifica a Deus é fazendo a obra de Deus. Come l'uomo glorifica Dio? È facendo l'opera di Dio. E como Deus glorifica o homem? E come Dio glorifica l'uomo? É recebendo esse homem para dentro de si. È ricevendo questo uomo per dentro di sé. Porque só tem uma maneira de Deus glorificar o homem, porque Ele próprio é a glória. C'è solo un modo di Dio glorificare l'uomo, perché solo Dio è la gloria. É glorificar o homem nele mesmo. È glorificare l'uomo in lui stesso. Colocando o homem nele mesmo, Mettendo l'uomo in se stesso, estará glorificando a Jesus. glorificherà così a Gesù. E glorificá-lo-á, isso, né? E Isso, né? Imediatamente, é isso? glorificherà Glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, esse processo já começou. presto. Questo processo ha già iniziato. Glorificherà. Com a saída de Judas, detonou um processo. Con la uscita di Giuda ha iniziato un processo. Esse processo só vai terminar quando Deus receber o homem Jesus para dentro de si. Questo processo finirà quando Dio riceverà questo uomo Gesù per sé. E per quando dentro di Deus receber esse homem Jesus para dentro de si, irmãos, sé. E quando Dio riceverà questo uomo Gesù per dentro di sé, Ele terá aberto uma porta para o homem. lui aprirà una porta per l'uomo. Nós todos agora podemos ser glorificados em Deus por meio de Jesus, Noi tutti possiamo essere glorificati in Dio per mezzo di Gesù. porque Jesus, como homem, foi primeiramente glorificado por Deus nele mesmo. Perché Gesù come uomo fu glorificato in lui stesso. Ou minha explicação está forçada, hein? La Minha mia explicação tá spiegazione è forzata? Então, tá bom. Então, se você não concorda, não precisa concordar. Vamos lá. Ok, Vamos lá. se tu non sei d'accordo andiamo. Ó, eu vou ler para vocês. Ó Senhor Jesus. Logo em seguida, 17:4, eu expliquei para vocês que é a definição de um homem glorificar a Deus. Ho spiegato 17:4 di uomo glorificare Dio. E versículo 5, logo em seguida, Il versetto 5, in seguito, o processo de Deus glorificar um homem. è il processo di Dio glorificare l'uomo. Eu estou todo arrepiado. Fratelli, io ho la pelle d'oca. O homem deveria soltar rojão L'uomo doveva fare dei fuochi quando Jesus completou esse processo. quando Gesù ha compiuto questo processo. Os anjos são muito queridos por Deus. Gli angeli sono molto carini per Dio. Pelo que a gente sabe, há miríades e miríades de anjos. Ci sono Talvez tanti, milhões de anjos. milioni di angeli Servindo a Deus, né? che servono a Dio, Ministrando a nós. ministrando a noi, Mas poucos anjos têm o privilégio de servir junto ao trono de Deus. ma pochi hanno il privilegio di servire vicino al trono di Dio. O arcanjo que foi criado, que depois caiu, ele era um querubim ungido. L'arcangelo che è caduto, lui era un unto. No brilho das pedras andava. Lui brillava nel Ele cammino era delle que guardava a glória de pietre. Deus. Era lui che custodiva la gloria di Dio. Querubim era aquele que podia se aproximar de Deus. Lui era quello che poteva avvicinarsi a Dio. Talvez os serafins ali, né,
pudessem ser aqueles que pudessem se aproximar de Magari Deus. i serafini potevano avvicinarsi a Dio, Mas nós não só fomos desenhados por Deus, projetados nós por Deus, não siamo para estar sol- perto de Deus. ma noi non siamo soltanto stati disegnati da Dio per Nós- essere vicini a Dio. Nós fomos, ó Senhor Jesus, Ó Senhor Jesus, noi siamo. fomos, o Senhor Jesus, Deus fez um plano no qual, que a 1 Coríntios falou assim, que Ele Dio ha nos fatto un piano che in prima Corinzi pré-ordenou dice desde a eternidade passada para a nossa glória. Lui aveva già prestabilito per la nostra gloria. Quando você leu esse versículo 1 Coríntios, você não entendeu nada. Quando tu hai letto questo versetto, 1 Corinzi, non hai capito niente. Deus nos predestinou, pré-ordenou desde a eternidade passada para a sua glória. Il Signore ci ha no- già prescelti prima della fondazione del mondo per la sua gloria. significa nos fazer receber nele mesmo. Significa Ele è a ricevere gloria. in Lui stesso. Lui è la gloria. A anjo nenhum ele colocou para dentro dele, Nessun angelo Lui ha messo dentro di sé. mas ao homem, Ma l'uomo, no seu plano glorioso em sabedoria, il suo piano glorioso in sapienza, ele colocou o homem para dentro de Deus, Jesus. Lui ha messo l'uomo per dentro di Dio, Gesù. Se você não está convencido, então vou ler esse versículo 5 com você, 17. 17:5. João 17:5. Giovanni 17,5. Per te che non sei convinto. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Vocês estão entendendo? Ora, Glorifica-me contigo mesmo, porque Deus é a própria glória. ora, glorifica-me Padre, contigo mesmo. Glorifica-me tu, presso di te, della Com- gloria. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Amém. Con la gloria che avevo presso di te, prima che il mondo esistesse. Pai, antes que existisse o mundo, eu estava na tua glória. Padre, prima che esistesse il mondo, io ero nella tua gloria. Como filho, como Deus, eu estava na glória do Pai. Io come figlio ero nella gloria del Padre. Mas agora eu estou indo para junto de ti, carregando um homem. Adesso vado vicino a te e porto con me un uomo. Senão, para que ele pedia glorifica-me? Para que pedir? Perché c'è bisogno di chiedere? Ele já Glorificami. tinha a glória do Pai. Lui già aveva la gloria del Padre, Mas como homem, ma come uomo, ele não havia sido glorificado. lui non era ancora glorificato. Não havia sido recebido para dentro de Deus. Lui ancora non era ricevuto per dentro di Dio. Então, quando ele morreu, ressuscitou, Quando lui è morto e risuscitato, Deus disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei. tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Esse homem foi gerado filho primogênito de Deus. Questo uomo fu generato il primogenito di Dio. Hebreus 2 fala que ele planejou para todo homem Ebrei- ser coroado de glória e de honra. Ebrei 2 dice che lui ha pianificato che tutti gli uomini sia onorato di gloria ed onore. No plano eterno de Deus, ele planejou sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do homem. Do piano originale il Signore ha progettato di sottometterci ogni cosa sotto i piedi dell'uomo. Mas até agora não aconteceu. Ma ancora fino adesso non è successo. Mas qual é o plano de Deus? Ma qual è il piano di Dio? Primeiro preparar Jesus. Prima cosa preparare Gesù. Jesus que foi feito pouco menor que os anjos. Gesù fu fatto un po' più piccolo degli angeli. Muita gente pensa que Jesus já veio com acima dos anjos, não? Como homem, Molti pensano che Gesù è arrivato più grande degli Foi angeli. criado no, come uomo. è arrivato come uomo, pouco menor que os anjos. un po' minore degli angeli. Mas pelo sofrimento da morte, Deus o coroou de Ma glória e per de mezzo della honra. sofferenza, della morte, Dio lo ha innalzato e lo ha coronato di gloria ed onore. Mas com que propósito? Ma con quale proposito? De conduzir os muitos filhos de Deus à glória. Di condurre molti figli alla gloria. Por isso digo, irmãos, a humanidade deveria ter soltado o rojão. Per questo che dico, la Quando umanità Jesus foi doveva glorificato. festeggiare quando Gesù fu glorificato. Ah, um homem
na glória. C'è un uomo nella gloria. Há um homem em Deus. C'è un uomo in Dio. Não é perto de Deus. Non è vicino a Dio. Não é só do lado de Deus. Non è soltanto al fianco di Um Dio. homem em Deus. È in Dio. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu espero que você essa noite não consiga dormir no bom sentido. Aspetto che questa sera tu non riesci a dormire, ma nel senso buono. O plano de Deus é muito mais elevado do que você acha. Il piano di Dio è molto elevato da quello Por che isso que tu o pensa. 1 Coríntios 2, Paulo fala, nem olhos viram. Per questo che 2 Corinzi Paolo dice, neanche gli occhi hanno Prima visto. Corinzi. Prima Corinzi. Nem ouvidos ouviram. Neanche nessuno ha ascoltato. Nem jamais penetrou em coração humano E non è mai penetrato in nessun cuore o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. quello che Dio ha preparato coloro che lo amano. Eu nem consegui entrar em João 14. Non sono riuscito a entrare Mas eu in vou Giovanni terminar por aqui. 14. Ma Amanhã finisco qui, continuo. domani continuo. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: quando Fratelli, voglio o dire, Judas Iscariote saiu, quando Giuda Iscariote è uscito, detonou o processo da glorificação de Jesus. è iniziato il processo di glorificazione di Gesù. Jesus então abriu seu coração para falar 4 capítulos mais elevados da Bíblia. Gesù ha aperto il suo cuore per parlare i 4 capitoli più elevati della Bibbia. João 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17. E não tem explicação de João, é só o Senhor falando. E non c'è spiegazione di Giovanni, è solo il Signore parlando. Porque a revelação é tão elevada, não dá para o homem explicar. Perché la rivelazione è così elevata che l'uomo non riesce a spiegare. Espero que você veja, você leia pessoalmente. Aspetto che tu riesca a capire, vedere personalmente. Quando ele terminou com João 17, Quando lui ha finito con Giovanni 17, descarregou o encargo dele. lui ha liberato il suo incarico. Agora vamos sair daqui, vamos embora. Adesso usciamo da qua. Aí atravessaram o vale do Cedron, E hanno attraversato un vale, foram no jardim de Getsemane. sono andati a Getsemani. Quem foi para Israel? Chi è andato a Israele, Vocês se lembram quando vocês ficaram no Monte das Oliveiras? ricordatevi Si quando lembra? eravate nel monte delle De Olivere, frente para o terreno do templo? di fronte Não al terreno del tinha um tempio, vale? Tinha um non vale, c'era un vale, certo? giusto? E atrás do terreno do templo ficava a cidade de Jerusalém, não E é? dietro c'era la città di Gerusalemme, A del ceia de tempio. Jesus aconteceu na cidade de Jerusalém. La cena è successa nella città di Gerusalemme. Quando terminou, ele veio descendo com os discípulos Quando è finita, lui scendeva con e i passou pelo discepoli, vale do Cedron ha passato nel vale e foram para o jardim de Getsemane, que fica desse E andato lado al desse giardino monte, Getsemane, Monte das Oliveiras. che è vicino al Monte Desse delle lado. Olivere. E ele foi Olive. para o jardim de Getsemane e já vieram os soldados para prender E già sono Jesus. arrivati i soldati a prendere Gesù. Irmãos, tudo isso é muito real. Fratelli, tutto questo è reale, molto reale. Temos que louvar o Senhor. Dobbiamo lodare il Signore. Primeiro, eu quis dar a impressão para você de que o ministério em que você está envolvido não é coisa pequena. Ho dato la impressione che il ministero che tu sei coinvolto non è qualcosa di piccolo. Não se amedronte com o gigante aqui na Non Europa. sottovalutarti con dei giganti qui in O Europa. que está em você é muito maior. Quello che è in te è molto più grande. Em segundo lugar, o plano de Deus Segundo para posto, você il é piano- muito maior do que você pensava. Il piano di Dio per te è molto più grande da quello che tu pensi. Deus quer levar você a ser com Ele, Lui vuole portare te a essere uno con Lui, unido com Ele. uniti a Lui. Amanhã eu explico melhor. Domani spiego meglio. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Gesù è il Signore. Vamos ainda fazer pequeno grupo rapidinho? Mesmo que seja alguns minutos, levantem, por favor. Fale um pouco da loucura, da minha loucura, tá? Fala um pouco. Amém. Nessuno esce, facciamo una riunione, condividiamo in piccoli gruppi.